Olá, amigos, irmãos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui novamente para aprender um pouco da Palavra de Deus da Bíblia Sagrada. Seja todos bem-vindos, você que parou no vídeo é o nosso convidado para permanecer até o final do vídeo, para que você possa, para que juntos possamos aqui aprender um pouco da Palavra da Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando, compartilhando aqui com os irmãos o estudo da palavra do livro de Atos dos Apóstolos, onde aqui nós meditamos, comentamos e compartilhamos com os irmãos essa bênção a qual Deus nos deu, que é a palavra de Deus. E Deus fala conosco através da palavra da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo revela o teu querer, a tua vontade através da palavra. Nós devemos ouvir, ler, ouvir e guardar aquilo que o Senhor tem para nos dar, que é a palavra, o alimento. O salmista diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração, guarda a tua palavra, guarda a palavra no coração para não pecar contra ti, O salmista guardou a palavra de Deus para não pecar contra, para não pecar. Então nós devemos guardar a palavra para não pecar contra Deus, e meditar, ouvir, e viver a palavra, de Deus. E antes de nós iniciarmos o estudo aqui, nós vamos orar, falar com Deus. Você é o nosso convidado para que juntos possamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, neste momento nós estamos aqui diante do Senhor, apresentamos as nossas vidas no teu altar e clamamos pelo poder da vida que é no sangue de Jesus. Suplicamos a ti, Senhor, perdão, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, tudo que fizemos, pensamos, agimos que não foi do Senhor, que não glorificou o nome do Senhor, que o Senhor possa nos perdoar. Fica conosco, nos abençoa no estudo da palavra, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, meu amigo, meu irmão, que Deus te abençoe, seja todos bem-vindos. O estudo aqui, do capítulo 15, vai falar ali, vai nos trazer um ensino sobre, as mensagens a qual os apóstolos estavam trazendo. Os apóstolos ali estavam anunciando o Evangelho, Até nesse momento aqui de Atos, não existia o Novo Testamento, só existia ali o Antigo Testamento. E através do Antigo Testamento, Jesus Cristo já se revelava, o que iria acontecer, Deus já se revelava através dos profetas, anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo, anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então o Velho Testamento já tinha profecias sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a vinda e a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali essas profecias foram cumpridas, Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, e agora ali no livro de Atos, no Pentecoste ali, foi derramado sobre a igreja, sobre os apóstolos, o Espírito Santo do Senhor Deus. O Espírito Santo ali foi derramado, a qual Jesus Cristo já fez essa promessa quando ele subiu ao Pai. Teve ali o dia do Pentecoste, onde foi derramado o Espírito Santo. E agora os apóstolos, os discípulos, cheios do Espírito Santo, cheios da autoridade de Deus, estavam ali pregando, evangelizando ali, tanto judeus quanto gentios, era levado uma mensagem de salvação, falando sobre a ressurreição de Cristo, falando sobre a salvação, para que aquelas pessoas se arrependessem dos pecados, dos seus erros, dos seus maus caminhos e se convertessem ao Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para nos conceder o perdão. Através do sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, agora a humanidade passa a ter o perdão através do Senhor Jesus Cristo. Basta que a humanidade, o ser humano, se arrependesse para alcançar a salvação. Agora a salvação era alcançada através de Jesus Cristo, não mais pela lei, pelo sacrifício que acontecia na lei, onde as pessoas deveriam sacrificar um cordeiro puro, levar ali, para que seus pecados fossem perdoados, apresentasse ao sacerdote ali, para que o sacerdote levasse, apresentasse a Deus o cordeiro ali, que era morto, crucificado,
para que, né, os pecados fossem perdoados. Mas com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ali no Calvário, né, já não mais precisava fazer aqueles rituais, aqueles sacrifícios igual o povo fazia na época da lei. Só que nesse período os judeus continuavam, os religiosos continuavam, né, ensinando e fazendo aqueles rituais a qual era feito lá na época de Moisés, a qual eles viviam debaixo do jugo da lei. Mas com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com a morte, já não era mais necessário esse ensino, né, esse sacrifício a qual eles faziam ali na lei. E aqui, no verso 1, podemos observar e ver que um grupo de pessoas ali religiosos estavam trazendo esse ensino para algumas pessoas ali, e foi preciso, né, que o apóstolo Paulo, né, juntamente com Barnabé, fosse ali, né, fosse lá para se reunir com os irmãos da época, né, com os cristãos, né, com a igreja, para trazer uma mensagem, para dizer o seguinte: a salvação agora não é, a mensagem agora não é essa, a mensagem é o seguinte: a salvação é pela graça, a salvação agora é pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, a salvação agora é pelo arrependimento, né, pelo aceitar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né, vocês agora têm que crer, vocês agora têm que aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele fez o sacrifício por nós. Agora não é mais necessário que seja feito sacrifício de animais, aqueles rituais que era feito na época lá da lei de Moisés e os judeus, eles seguiam à risca esses sacrifícios, esses rituais a qual era, né, da lei. E no verso 2 aqui diz o seguinte: tendo ido Paulo a Barnabé na pequena circuncisão, e contenda, não houve contenda ali entre eles, e resolveram que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Né, por essa questão houve, né, discussão ali, né, uma confusão, e foi preciso que os apóstolos fossem até ali Jerusalém, se reunissem com os anciões, com os líderes ali, para tratar essas questões. E ali foi tratada essas questões, né? E ele, sendo acompanhado pela igreja, passava pela Fenícia e por Samaria, né, contando a conversão dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos, né? E ali eles trouxeram testemunho, contaram, né, a conversão dos gentios, que eles aceitaram a mensagem do Senhor Jesus Cristo, ouviram ali a mensagem de salvação, de arrependimento, a qual os gentios tinham aceitado. E eles contaram essa experiência ali para os irmãos, a qual eles se reuniram ali em Jerusalém. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciões, né, anunciaram suas grandes coisas que Deus tinha feito com eles. Né? E ali eles, né, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era misto circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei. Né? Então aqui houve essa discussão, que alguns líderes ali religiosos, judeus, né, disseram o seguinte: que eles tinham que seguir a lei, que eles tinham que circuncidá-los, que eles tinham que fazer aqueles rituais a qual era de costume fazer, né, os judeus faziam, né, porque eles estavam se baseando na lei. Então congregaram, pois, os apóstolos e anciões para considerar esses assuntos. E houve uma grande contenda, né? Levantando-se Pedro e disse-lhe, né? Houve aquela contenda, aquela discussão, e Pedro se levantou e disse: eu fui escolhido, né? Eu fui escolhido entre eu fui escolhido, bem sabeis que já é muito tempo de Deus, que Deus me elegeu entre vós, para que o gentio ouvisse da minha boca a palavra do Evangelho, né? E crescesse, né? Então Paulo ali tomou a palavra, ele como líder da igreja, ele trouxe essa mensagem ali para os anciões que estavam reunidos junto com os apóstolos, né? E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. A salvação agora é pela fé, pela graça, não mais pelos rituais
da lei, né? Agora, pois que tentais a Deus, proibindo sobre a serviço dos discípulos, julgo que nossos pais nem nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pedro trouxe ali uma palavra, nós agora seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário. Não era mais necessário circuncidá-los, não era mais necessário fazer aqueles rituais a qual era de costume dos judeus. Então toda a multidão se calou, né? E escutavam Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios, né? Eles ali trouxeram o testemunho, a operação do Espírito Santo, através da misericórdia, da graça, e vidas foram salvas, né? O Evangelho estava crescendo, porque o poder do Espírito Santo estava na vida ali dos apóstolos, os apóstolos estavam sendo usados, estavam seguindo a direção de Deus, e ali, né, milhares de pessoas estavam sendo convertidas, tanto gentios como judeus, né? E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmão, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para, né, tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reivindicarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das duas ruínas e tomarei edificá-lo. Então ali os apóstolos se reuniram, depois daquela contenda que estava tendo nessa questão da lei, né, aqueles ensinos que agora estavam sendo trazidos, já não era mais necessário, porque a mensagem agora era de salvação pela graça através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então foi preciso a presença dos apóstolos, a reunião ali, né? Eles seguiram toda uma direção do Espírito Santo, e ali, né, o povo pôde entender, né? E vidas estavam se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Só que alguns líderes religiosos judeus, né, ficaram revoltados com essa situação e incitaram o povo contra os discípulos, né? Teve um certo momento, né, que Paulo, mas, né, alguns ali dos discípulos teve que retirar das cidades ali, porque os judeus estavam incitando o povo contra os apóstolos, né? Isso aí nós lemos no capítulo 14. Então teve essa situação aqui, né, mas foi tudo ali, né, nessa reunião com a igreja, com os irmãos ali, eles entenderam que a salvação agora era pela graça, né, e que são conhecidos desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que abstêm-se das contaminações dos ídolos. Trouxe-lhe orientação para os cristãos, né? Que não se contaminasse com ídolos, que não se contaminasse com, né, prostituição, né? Trouxe um ensino, trouxe uma orientação do que é sufocado e do sangue, né? Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que eu pregue, a cada sábado é lido na sinagoga. Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Então ali nessa reunião, eles escolheram servos valentes, né, para ajudar no evangelho, na pregação, para que fosse divulgada a palavra de Deus, para que esse ensino, essa mensagem fosse divulgada, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, que salvação agora era pela graça, né? E assim eles fizeram, seguiram nessa missão do evangelho de pregar a salvação do arrependimento. Portanto, ouvimos que alguns que saíram entre nós não vos perturbaram com a palavra, eles transformando as vossas almas, não nos tendo nos dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos coordenadamente eleger alguns varões, entre eles com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais da boca vos anunciarão também o mesmo, né? Então aqui eles se reuniram para enviar
né, servos valentes usados na mão de Deus para evangelizar, espalhar esse evangelho da salvação, né, do Senhor Jesus Cristo, que era pela graça agora. Então é isso o estudo, né, e depois aqui no final nós vamos ver que houve uma discordância entre Paulo e Barnabé, e eles se separaram ali, né, como homens imperfeitos, né? Os apóstolos, os discípulos, eram homens como nós, imperfeitos, né? Como ser humano nós somos imperfeitos, mas o Espírito Santo que nos traz a perfeição e cada dia nos molda, né? E assim Deus vai nos usando. Nós temos que dar lugar, reconhecer os nossos erros, nossos pecados, entregarmos a nossa vida no altar do Senhor, para que assim possamos ser usados, né? Vai haver contenda, vai haver discordância, vai haver certos momentos de conflitos, mas nós temos que estar debaixo da graça de Deus. Assim como a liderança ali, Pedro, Paulo, né, Barnabé e outros discípulos, né, seguindo a orientação do Espírito Santo, foram ali, se reuniram, trouxeram os ensinamentos, a doutrina agora da salvação, né? Sobre a graça, sobre o perdão. Então ele estava ali sendo usado pelo Espírito Santo para trazer essa doutrina, trazer esse ensinamento, trazer o evangelho da salvação, que agora era pela graça, não pela lei. Que nós possamos tirar de proveito desse capítulo e aprendermos que a salvação é pela graça, é pelo arrependimento, é pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa mensagem devemos transmitir, devemos levar aquelas pessoas que não conhecem. Os judeus, ali, os religiosos da época, né, até hoje, muitos ensinam que a salvação ainda é pela lei, né? Não, a salvação não é mais pela lei, mas nem pelos aqueles rituais a qual era feito, mas sim pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a qual derramou seu sangue ali na cruz do Calvário, para nos dar salvação, para nos trazer, né, o direito à vida eterna, a qual foi perdido lá no Jardim do Éden, mas Jesus Cristo veio para nos dar a nova oportunidade, nos dar a vida eterna. Que nós possamos crer, nós possamos ser servos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, né, e transmitir também essa mensagem para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Amém? Que Deus nos abençoe. Então esse é o estudo, né, quando nós podemos aprender aqui, né, a obediência dos apóstolos, a busca, a oração, o discernimento de levar a mensagem, né, aos irmãos e explicar, né, pedir a Deus o poder ali, né, do Espírito Santo, para que Deus pudesse clarear, né, tirar aquela cegueira dos irmãos, né, para que eles pudessem entender a mensagem da salvação que o Senhor Jesus Cristo tem para nos dar. Amém? Que Deus nos abençoe, né? Mais uma vez aqui estivemos aqui estudando, que Deus possa nos abençoar, Deus te abençoe, né, a sua vida, a sua família, você possa estar sempre buscando, né, na palavra, né, ouvir a voz de Deus. Amém? Deus te abençoe, fica todos na paz e até um próximo estudo, se assim o bom Deus nos permitir. Valeu, um abraço, Deus abençoe a todos.